Olá, povo de Deus, estou aqui para mais um vídeo neste canal. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Como um membro do corpo de Cristo, eu quero me levantar a favor da igreja. Tem levantado umas falsas acusações a respeito da igreja, de que o caso da jovem Carol, isso que aconteceu com ela foi por culpa da igreja, que a igreja estava oprimindo ela, colocando pressão psicológica sobre ela. E nós sabemos que não existe isso. Nós sabemos que o que essa moça passava era uma depressão profunda, pelas situações desde muito tempo que ela viveu, que eu vou tentar dar uma maquiada aqui. Que, como eu falei no vídeo passado, ela já foi pelo pai dela. Eu vi nos vídeos dela, ela falando que ela estava sofrendo muito ataque da esquerda, de haters da esquerda, que ela vinha sofrendo muito ataque, que ela falou que precisava até sair da internet para o bem da saúde mental dela. Eu não tenho mais psicológico para lidar com a internet. Eu não tenho mais psicológico para lidar com a internet. Eu não aguento mais as pessoas me atacarem, usarem de uma agressão, de um episódio onde eu fui brutalmente espancada, onde me chutaram em solo, e eu entrei em depressão por causa disso. E todos os comentários que eu faço, que não tem direcionamento direto para ninguém, que eu não tô fazendo mal para ninguém, chega um monte de gente e pergunta se a coça que eu levei não foi o suficiente para eu tomar vergonha na cara, se as porradas que eu tomei na minha cara não foi o suficiente. Eu não tenho mais psicológico para lidar com isso. Eu não tenho. Não adianta vocês falar para ser forte, não adianta vocês falar para ser nada. O que vai acontecer é que eu vou desconectar minhas redes sociais. Esse lugar é um lixo tóxico. Isso aqui é tóxico. Então não foi a igreja que causou danos a ela. A igreja só fez ajudar, porque isso que ela estava acontecendo na vida dela já vinha de muito tempo, não é de agora. Porque ela veio para a igreja, que ela aceitou Jesus, que ela entregou a vida para Jesus. Não foi por isso que aconteceu isso na vida dela. E agora estão acusando a igreja de Cristo, estão tentando impor um crime em cima da igreja, disso que aconteceu foi por opressão da igreja. Quero mostrar aqui uma mensagem que está circulando aí na internet, daquele ex-jornalista da Jovem Pan, Pavinato, ex-jornalista da Jovem Pan. Ele fez uma declaração, um comentário lá no Instagram dele, uma acusação contra a igreja. Sei que muitos vão me atirar pedras, em razão de que vou afirmar, mas é na condição de homo convicto e, ao mesmo tempo, entusiasta do cristianismo e profundo conhecedor do bem que a obra cristã legou à humanidade, que devo dizer, o Sui de Carol Weller decorreu do seu ingresso em processo de reorientação sexual. Quem a incentivou não tem culpa. Quem a incentivou não tem culpa no sentido jurídico. Mas se tiver Cristo no coração, deve parar e refletir diante da tragédia anunciada. Essa tragédia anunciada já estava sendo anunciada muito antes dela vir para a igreja. Essa tragédia anunciada, ela já tinha tentado várias vezes, que ela já tinha falado em vídeo, que ela já tentou várias vezes tirar a própria vida. E que nunca deu certo, que até um dia ela tinha deixado uma carta lá escrita, mas não teve coragem, até ela falou com o pastor que estava acolhendo ela, o pastor da igreja onde que ela tinha se membrado. Não se muda a essência de alguém. Não existe um pavive heterossexual, amigos. E só o acolhimento fraterno serve a um cristão. Nunca estimulem este Calvário. Calvário foi o que Jesus passou na cruz por nós. Esses conflitos internos que todos nós temos, não só os homos como os héteros,
Todo mundo passa o seu processo, situações, problemas na vida. Jesus, o próprio Jesus também teve os conflitos dele. Quando ele estava lá para ser entregue na mão dos pecadores, como eu disse no vídeo passado, ele também sofreu, ele ficou totalmente deprimido. E agora aconteceu isso com essa jovem, e acontece o tempo todo, acontece essas coisas o tempo todo, de ir com muitos que não estão na igreja, muitos que estão no mundo. E esse é um fato isolado, um caso isolado que aconteceu com essa jovem Carol. É fácil criticar e jogar nas custas da igreja, né? É muito fácil. Mas por que ele não ajudou então? Porque a igreja, o pastor dela estava ajudando, tanto financeiramente como psicologicamente. A igreja estava ajudando. Mas por quê? Que ao invés dela ficar acusando a igreja agora, de que isso aconteceu com a jovem por causa de opressão da igreja, por que ele também sabia que ela estava passando tudo isso e não ajudou também? Ele poderia ter evitado isso, não poderia? Agora é fácil jogar nas custas da igreja, né? Outros demônios que se levantaram também foi esses daqui que eu vou mostrar agora. Esse bode expiatório do evangelho, Hermes Fernandes, o nome desse bode, desse joio que está crescendo no meio do trigo, falso profeta. Eu vou mostrar cada coisa absurda que ele falou, que ele também acusou. Acusou os cristãos dessa culpa, a culpa disso que aconteceu com a Carol. Entrando aqui para expressar a profunda tristeza da minha alma com a notícia que recebi agora há pouco da morte de Carol Heller, uma influencer que anunciou poucos dias atrás que havia se convertido ao evangelho e revertido a sua orientação sexual, ou pelo menos expressou a disposição de renunciar sua orientação sexual. Quando eu a vi dando testemunho e sendo usada, convidada para dar testemunho em igrejas acerca da sua conversão e usando as redes sociais para anunciar que estava deixando de ser lésbica, gente, o meu coração logo ficou alarmado, porque eu já vi esse filme muitas vezes. Você tem ideia de quantas pessoas eu recebo no meu consultório, na minha clínica psicológica, dizendo que estavam dispostas a praticar o mesmo desatino por não terem conseguido renunciar os seus impulsos, renunciar à sua orientação sexual? Tem ideia de quantos eu já dissuadi de cometer esse desatino? Depressão é doença, gente. Se cuidem. E depressão não dá só na comunidade LGBTQIAPN+, não. Depressão dá em gente, qualquer que seja a sua orientação sexual. Eu quero que você saiba que Deus te ama exatamente como você é. Que Deus te fez assim, não desperdice a sua vida. Seguir a Jesus não é nada disso. O renunciar a si mesmo não é renunciar a quem somos. É renunciar à presunção de ser o que não somos. Esse pastor, que se intitula pastor, ele é o famoso pastor da Xuxa, né? Ele fala assim, entrando aqui para expressar a profunda tristeza da minha alma. Mentira, mentira. Ele só está querendo militar. Ele tá com essa voz mansa dele. Eu sou um homem de Deus, assim, acima da média, sabe? Que eu estou muito preocupado com essa jovem, com meu coração. Mentira, ele é um falso profeta e um militante de esquerda. Ele quer pôr as pessoas contra a igreja, contra os cristãos. Falso profeta que vai totalmente contrário ao evangelho. Lobo disfarçado de ovelha. Ele é um bode expiatório do evangelho. Ele fala, quantas pessoas que eu recebo no meu consultório que estava disposta a praticar o mesmo desatino por estar tentando renunciar às suas vontades, não sei o quê. Essa renúncia que o evangelho cobra não é só para G, é para hétero também. Todos nós temos que renunciar. Acha que é só ela que teve que renunciar? Acha que é só os G que chega para a igreja que tem que renunciar? Não. Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Entendeu, gente? Isso aí é para todos, é para todo mundo. Todos têm que renunciar às vontades para seguir a Cristo. Esse senhor, ele é um dos piores hereges que se levantou nesse tempo. Pior que Caio Fábio, pior que Kleber Lucas, pior do que todos esses outros. Eu creio que ele é pior do que a Alana Roder também.
É totalmente herege esse homem. E ele está levando muitos para o precipício com essa fala mansa dele, com essa conversinha fiada. Não precisa renunciar. Você pode continuar nas suas práticas. Você vai entrar no céu desse jeito, com as suas práticas. Vai achando que o céu virou bagunça. Eles não estão preocupados, não. Você acha que eles estão preocupados com ela, com a alma dela? Tá nada. É só fingimento. É só militância para pôr todo mundo contra a igreja. Todo mundo contra os cristãos. Então, esses militantes, eles só querem encher o saco e acusar as pessoas, acusar a igreja. E isso aí é uma perseguição que se levantou agora. Agora não, já tem tempo. Só que vai aumentar. Agora, tudo que acontecer, eles vão jogar a culpa na igreja. Não vai parar por aí. Porque esses falsos profetas, esses militantes, depois que os demônios tomou o Brasil, invadiu o Brasil, mas isso tudo é cumprimento da palavra. Não tem para onde correr. É o cumprimento da palavra, a palavra de Deus vai se cumprir e a perseguição é necessária. É necessária que essas coisas aconteçam. Então não tem para onde correr. Mas todos esses vão ter o acerto de contas com Deus. Ai daquele que se levanta contra a igreja. Ai daquele. E outra coisa, eu quero mostrar algumas falas dele aqui, alguns comentários dele, de perguntas que as pessoas perguntam para ele na internet, e ele vai totalmente contrário ao evangelho. Deixa eu mostrar para vocês que coisa bizarra desse senhor, desse bode expiatório. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. Pecado é uma escolha, homossexualidade é uma condição existencial e uma orientação sexual. E tem mais a ver com afeto do que propriamente com sexo em si. Gente, que maravilha é viver num país onde haja possibilidade de fiéis de quaisquer tradições religiosas saírem às ruas para manifestar livremente a sua fé. No mais, viva o Estado laico, viva a liberdade religiosa. Todo o meu carinho e respeito ao povo do axé. Por que cristão não comemora a festa junina? Você diz cristão evangélico, não é isso? Por puro preconceito religioso, por ser uma festa católica romana, em homenagem a São João Batista, aquele que precedeu Jesus, aquele a quem Jesus se refere como o maior de todos os profetas. Sinceramente, não vejo problema algum. Faz parte da nossa cultura, gente. E tem coisa melhor do que aproveitar o friozinho desta época para dançar ao redor de uma fogueira, para comer aquelas iguarias típicas de festa junina. Ah, faz-me o favor. Tá aí um grande mal-entendido. De acordo com Ezequiel 16, 49 e 50, o pecado de Sodoma foi a soberba, foi a falta de hospitalidade, foi a fartura de pão sem a disposição de reparti-lo. Se o pecado de Sodoma tivesse algo a ver com homossexualidade, que sentido faria Ló oferecer suas filhas para poupar os anjos de serem abusados? Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18, 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus, de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar.
Meu Deus, de onde tiraram isso? Você sabia que o primeiro gentio a ser batizado foi um eunuco? Alguém que havia sido castrado, que havia tido seu corpo mutilado só para poder servir a um rei? Pois esse mesmo eunuco perguntou a Filipe, o evangelista: eis a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Posso mandar real? Esquece o filme Deixados para Trás. Aliás, ele deveria se chamar Passados para Trás. Porque é péssima teologia. É escatologia escapista no seu estado bruto. Sim, Jesus vem. Mas não vem para nos tirar deste mundo e nos levar para um céu distante. Não, ele vem para encontrar-se conosco. A nova humanidade, a civilização do amor. A vinda de Jesus em glória será a coroação de um processo que iniciou-se lá atrás, no seu primeiro advento. Se sexo é pecado antes do casamento, sexo pode ser pecado até dentro do casamento, quando ocorre num contexto de exploração, de opressão, de não consentimento. Agora, sexo consentido, feito por dois adultos que se amam, não é pecado.